Estamos no início da Quaresma, que constitui um sinal de que para o cristão há sempre outro caminho. Há sempre uma alternativa ao seu modo acomodado de viver, às suas escolhas imperfeitas, aos seus valores débeis e transitórios. Não é somente conosco que isso acontece. E eu gostaria de ler-vos no início o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, versículos 1 a 7, que nos fala do nascimento de Jesus e mostra, de um modo muito especial, a coragem criativa de São José. Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz, e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Queremos exatamente falar de conversão, porque ela implica sempre o reconhecimento de que o caminho que se está a percorrer precisa de ser constantemente reorientado, à maneira de um GPS que está sempre a recalcular e a reprogramar em ordem a corrigir a sua rota, caso essa mesma rota não seja a mais adequada. E nós, na nossa vida, precisamos sempre de recalcular e corrigir tanto a rota do nosso pensar, como do nosso ser ou do nosso agir, no sentido de corrermos para a meta que é Cristo, segundo a linguagem de São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. E este processo de conversão não se realiza, tanto na Quaresma como em qualquer outra época do ano, se não tivermos a coragem criativa de que nos fala o Papa Francisco na carta apostólica Com Coração de Pai, e referindo-se a São José, que é a figura central deste nosso percurso de retiro no início da Quaresma. O Evangelho da Infância, de que ouvimos agora este pequeno trecho na versão segundo São Lucas, o Evangelho da Infância, onde a figura de José tem um lugar muito discreto, mas muito significativo, oferece-nos os momentos cruciais em que a coragem de José o faz levantar-se e tomar o caminho certo. Não o faz sem a criatividade que lhe abre novos caminhos e novas portas quando aqueles que percorre se tornam intransponíveis. Porém, a coragem, sendo decisiva, não basta, porque poderia deixá-lo a caminhar decidido e convencido, mas às cegas, ou então a correr sem rumo, dando fortes golpes no ar, sem obter qualquer resultado, como sugere também a primeira epístola aos Coríntios, de Paulo, usando a mesma linguagem do mundo desportivo. A coragem, fruto da nossa vontade e determinação, é um dom do Espírito para nos fortalecer. E a criatividade, que se adquire por meio do discernimento, é igualmente um dom do Espírito, para que não desanimemos no meio das dificuldades e permitamos que se nos abram sempre novas possibilidades. A capacidade de nos levantarmos para empreender outro caminho, e entendamos aqui o caminho da conversão, é também dom do Espírito de sabedoria que nos anima e que nos renova. Uma Quaresma, um retiro espiritual e toda a vida cristã têm sempre esta componente essencial, que é a confiança no Espírito de Deus,
aquele que nos infunde coragem e criatividade para nos levantarmos e para tomarmos o outro caminho, aquele que Ele nos dá a conhecer por meio da escuta, por meio do silêncio, por meio da palavra inspirada. Como disse, neste retiro procuraremos repassar o Evangelho da infância de Jesus nas versões de São Mateus e de São Lucas, onde se conhece a ação plenamente acolhida do Espírito Santo, aquele que anunciou a Maria a encarnação do Verbo de Deus, que levou José a aceitá-la como sua esposa, que conduziu a família de Nazaré a um curral quando não havia lugar na hospedaria, aquele que fortaleceu José e Maria diante das profecias de Simeão e Ana, que abriu o caminho da fuga para o Egito para escapar à cólera de Herodes, que conduziu os pais de Jesus até ao templo de Jerusalém, onde o reencontraram, como disse, na casa do Pai. José e Maria são inseparáveis, tanto na sua condição de noivos, de esposos, de pais, de crentes, que acolhem as promessas de Deus e recebem Jesus como a salvação de Israel. O Evangelho, enquanto se refere a José, situa-o sempre ao lado de Maria e na relação paternal com Jesus. Sem diminuirmos em nada a vocação da Virgem Maria, que é única, por ter sido escolhida por Deus, por ser a sua eleita, como imaculada já na sua conceição, sem diminuirmos em nada essa vocação, havemos também de reter a informação segundo a qual, nos templos bíblicos, o protagonismo visível e efetivo dentro do seio familiar, particularmente no momento de tomar decisões, cabia ao homem, cabia ao esposo, cabia ao pai. Podemos, por isso, com alguma tranquilidade, reconhecer-lhe, como sugere a Escritura, o protagonismo nas decisões difíceis, sempre que era necessário mudar de rumo, ir por outro caminho, assumir a missão de guardar e proteger a esposa e o filho de todos os perigos. Segundo a linguagem da tradição bíblica, por meio dos sonhos, José escuta a voz de Deus. Dá lugar ao Espírito para que o encha da coragem necessária para mudar de rumo. Realiza o discernimento adequado em cada situação que enfrenta. Convido-vos a fixarmos-nos na situação embaraçosa ocorrida em Belém, na altura em que Maria se preparava para ser mãe. Teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria, dizia o versículo 7º deste 2º capítulo de São Lucas. José toma a firme e corajosa decisão de aceitar Maria, com quem estava desposado. Acolhe a jovem virgem que recebera a proposta de Deus e que concebera por ação do Espírito Santo. E pouco tempo depois, vê-se na contingência de ter de fazer uma viagem perigosa e longa, numa situação de tanta vulnerabilidade como era aquela em que se encontrava Maria, prestes a dar à luz o seu filho primogênito. Chegados a Belém, onde iam recensear-se, e chegado o momento de Jesus nascer, José tem ainda de enfrentar o problema da disponibilidade do lugar e sabe que lhe cabe a ele, na sua missão de esposo e pai, encontrar a alternativa. A hospedaria teria as condições mínimas naquela altura para uma mulher dar à luz, mas não há lugar, o que obriga a refazer os planos e a procurar outro lugar que não teria certamente as condições adequadas. José é quem tem de tomar a decisão e só pode fazê-lo com muita coragem e criatividade. O projeto de Deus não pode ser posto em causa por ter um alcance decisivo para a mãe e para o menino,
mas por ter um alcance decisivo também para o povo de Israel e para a humanidade inteira, como José poderá, porventura, compreender mais tarde. Deus não lhe falta com a inspiração necessária. Aquele Deus que pode fazer Maria conceber Jesus, o Messias, no seu seio virginal, tem também poder para o ajudar a resolver uma questão menor, como é encontrar a alternativa quanto ao lugar do seu nascimento. José conhecia as Escrituras e era testemunha de muitas situações históricas em que Deus tinha aberto novos caminhos ao seu povo. Quando salvou da morte Isaac, o filho da promessa feita a Abraão, e a condição para a continuidade do povo. Quando conduziu José e a sua família até ao Egito para os livrar da fome e da morte. Quando abriu as águas do Mar Vermelho para libertar Israel da escravidão. Quando lhes deu a água do rochedo e o maná para lhes matar a fome e a sede e os preservar da morte. Quando viu o seu povo arruinar-se pela desobediência à lei e os corrigiu dos maus caminhos. Quando enviou profetas a chamar Israel à conversão e a voltar ao único Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Sempre Deus inspirou o seu povo a seguir por outro caminho. Sempre lhe infundiu a coragem criativa para corrigir as rotas geográficas, mas, sobretudo, para corrigir as rotas da vida. Sempre lhes ofereceu a possibilidade de uma verdadeira peregrinação interior, infundindo neles o seu espírito de sabedoria e de discernimento. E José conhecia toda esta história da relação do seu povo com Deus. Os repetidos apelos à conversão, quando são acolhidos de coração fiel e sincero, levam sempre a encontrar portas de saída. Nem sequer a cana fendida se partiu, nunca a torcida que fumegava se apagou. Jamais faltou a farinha na tulha ou o óleo na almotolia. O tronco aparentemente seco voltou a desabrochar, o deserto voltou a florir, como de forma sugestiva anunciam os profetas ao longo do Antigo Testamento. Pela confiança em Deus que é fiel, porque ama com amor eterno e misericordioso, José deixou-se conduzir. Podemos imaginá-lo a repassar silenciosamente todos os seus medos, a considerar as incertezas e a interrogar-se sobre o que fazer diante das situações que parecem irreversíveis. Ou então, imaginá-lo a procurar no fundo da sua alma crente as seguranças de que precisa naquele momento. José não podia encontrar as suas seguranças naquilo que possuía, até porque não possuía quase nada. E mesmo que possuísse muitos bens, sabia que nada do que tem pode resolver todas as situações que se enfrentam. Também não podia encontrar as suas seguranças no poder ou na força humana, porque não tinha forças próprias, nem influência junto da comunidade ou junto das autoridades deste mundo. Também não podia apoiar-se na sorte, porque a sua formação rejeitava todos os acasos e todas as influências de poderes estranhos ao Deus vivo, ao Deus providência. Pela confiança, então, no Deus fiel, verdadeiro e justo, José encontra razões para não temer, como lhe foi revelado pelo mensageiro de Deus. José, filho de David, não temas. A coragem foi o contrário do medo. A criatividade foi o contrário da paralisação face à novidade que lhe aparecia. A confiança foi o contrário da incredulidade. Se não há lugar na hospedaria, o Deus providente, em quem crê e em quem confia, ajudará a encontrar outro lugar. E a sua obra de salvação acontecerá. José pode e quer colaborar. E falo, não fugindo à sua vocação, não desanimando, tomando a máxima decisão, sempre na fé de quem se confia a Deus,
tal como o filho se entrega nos braços do seu pai e da sua mãe. Caríssimos, o desafio maior da vida de fé, o desafio maior que enfrenta cada um de nós é o da conversão a Deus. Conversão que é possível e abre sempre novas possibilidades a cada um, à Igreja e também à comunidade humana. Confiar que é possível voltar a Deus de todo o coração é a porta de entrada no novo rumo a imprimir às nossas existências de crentes. Como recordou o Papa Francisco na exortação apostólica à alegria do Evangelho, número 84, o pessimismo é o maior inimigo da conversão, porque nos impede de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão, sem esquecer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, como diz a Epístola aos Romanos. De facto, nem sempre é fácil olhar para as possibilidades que nos são oferecidas pela criatividade de Deus e para a alegria que nos foi dada pela ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes, é mais fácil ficarmos a construir obsessões na nossa vida pessoal, fixarmos-nos nos problemas existentes no mundo, do que vislumbrarmos as luzes de saída. Ao pessimismo, fruto da nossa debilidade e do nosso pecado, não se responde com um otimismo vazio nem com sonhos, mas responde-se com confiança e com fé. A confiança e a fé que conduzem à ação transformadora. A criatividade de Deus levou-o a propor-nos continuamente novos caminhos de conversão. Depois de todo o percurso da antiga aliança, insuficiente para resgatar o género humano, chegada à plenitude dos tempos, Deus falou-nos por meio do Filho, aquele Filho que nos enviou cheio de graça e de verdade, parafraseando a carta aos Hebreus na sua introdução. Deus nunca desistiu de nós e em Jesus mostrou-nos como nunca poderemos desistir de confiar nele, porque ele veio, vem e permanece sempre conosco até ao fim dos tempos, como encerra o Evangelho de Mateus. Hoje, nós sofremos da tentação de desistir de nós, de desistir dos outros e de desistir de Deus. A recusa à mudança pessoal, quando não somos capazes de ver o mal que existe em nós e que é preciso corrigir, é uma desistência. A divisão, falta de amor ao próximo e de diálogo com os outros que são diferentes de nós, é uma desistência. A falta de fé em Deus é, com certeza, desistência. Da mesma forma, acomodar-se à doença ou à pobreza e deixar de lutar pela vida humana em todas as circunstâncias é desistência. Deixar cair por terra o desejo de trabalhar pela justiça e pela igualdade, ou deixar de propor energicamente uma economia que sirva à humanidade, é desistência. E ainda, resignar-se diante das agressões à natureza criada por Deus e dada ao homem como a sua casa comum, é igualmente desistência. Enquanto membros da Igreja de Cristo, sofremos também as consequências da tentação, frequentemente consentida, de desistir do anúncio do Evangelho ao mundo em que vivemos. São, de facto, muitos os obstáculos que encontramos quando nos levantamos para proclamar valores e princípios que hoje são discutidos ou negados pela comunidade humana, sob pretexto de que não se pode ceder às chamadas conquistas do progresso civilizacional. Quando o Papa João Paulo II, a propósito da nova evangelização, falou do novo ardor, dos novos métodos e das novas expressões, estava o Papa bem consciente do mundo em que somos chamados a anunciar a boa nova que salva.
Na senda do seu predecessor, Paulo VI, o Papa João Paulo II sabia que precisamos de coragem criativa para nos lançarmos nessa missão. Missão que constitui a primeira vocação da Igreja. Ele acreditava na presença do Espírito que renova todas as coisas e que inspira com os seus dons e a sua sabedoria a mente e a coração dos crentes, a fim de, com inteligência e com discernimento, conhecerem os destinatários e adotarem os métodos e as expressões adequadas. Por sua vez, o Papa Francisco desenvolve também este tema, mas fixa-se de um modo especial na questão do novo ardor como condição para a evangelização. É quando sublinha a importância do encontro pessoal com Cristo que ele se refere ao novo ardor necessário. Porque este encontro pessoal com Cristo é o encontro que nos conduz à experiência de sermos salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. Diz a exortação apostólica à alegria do Evangelho. Sem esse ardor, que é fruto do amor e que nos faz sentir a necessidade de falar da outra pessoa ou da pessoa amada, a necessidade de a apresentar e de a tornar conhecida, sem esse ardor, aquele ardor que sentiram os discípulos de Emaús quando Jesus se lhes deu a conhecer ao partir do pão, não há motivação para evangelizar. Sem este ardor do encontro com Cristo, pode haver algumas tentativas, algumas ações, alguns planos, algumas estratégias que no momento da frustração quanto aos resultados alcançados, fazem sentir o amargo da desistência e da derrota, que, como sabemos, paralisam a vontade e paralisam os esforços humanos. A evangelização é muito mais do que um esforço humano, porque encontra a sua motivação no ardor do encontro pessoal com Cristo, como afirma o Papa Francisco. Caríssimos, o Evangelho oferece-nos ainda a imagem de Jesus cheio de ardor pelo anúncio da salvação. Aquele anúncio que constitui o centro da missão que lhe foi confiada pelo Pai. Nas narrações relativas à vida pública, é frequente os evangelistas referirem que Jesus não desistia diante da oposição crescente que lhe era movida, primeiro na Galileia e depois a caminho de Jerusalém. Não desistia. Se não era acolhido numa terra, passava a outra, percorrendo todos os lugares e aldeias das redondezas. Se era rejeitado numa das margens do lago da Galileia, dirigia-se à outra margem, mesmo à terra habitada por pagãos. Se a palavra dirigida às multidões nos grandes centros populacionais não convertia muitos, ia às aldeias e aos lugares mais isolados em busca do encontro pessoal com os pobres, com os doentes, com os pecadores. Podemos, por isso, falar da coragem criativa que Jesus não só viveu, como transmitiu aos apóstolos na entrega da última ceia, na agonia do Getsémani, no caminho do Calvário ou na proximidade da morte na cruz. Coragem criativa leva Jesus ainda a enviar os discípulos sem mais nada do que a presença do Espírito Santo a anunciar o Evangelho até aos confins do mundo, confiados apenas na força criadora e criativa da Palavra de Deus. Não havia lugar para eles na hospedaria, dizia o Evangelho de Lucas. Mas houve lugar para acolher o Filho de Deus numa manjedoura, num curral. Como cristãos e como igreja, precisamos nos converter a Deus e de converter a nossa ação. Precisamos de crescer neste ardor e de discernir quais os melhores métodos e expressões para encontrar de forma adequada o lugar para Jesus nascer e habitar.
Queremos, por isso, agradecer a São José por não desistir e por continuar a convidar-nos à fé na providência de Deus, à confiança na sua fidelidade. Queremos agradecer a São José por nos incentivar a não desistir no meio das dificuldades, a manter sempre a coragem criativa. Aquela coragem criativa alcançada exatamente na confiança e na fé, e que sempre nos fará levantar para prosseguirmos este caminho de conversão. Com coragem criativa, levanta-te, e que esta seja a graça que pedimos ao Senhor neste retiro. Neste retiro da Quaresma, Deus aponta-nos um outro caminho, em nada parecido com os caminhos do mundo. Um caminho por vezes íngreme e sinuoso, que me afasta do eu e me aproxima do nós e dele. Hoje e sempre somos chamados à conversão. É preciso mudar, reorientar, corrigir a rota. Conversão requer coragem criativa, na medida em que coragem e criatividade se complementam como dons de Deus e criam uma dinâmica que me afasta da mediocridade e me impele a seguir o exemplo de José em todas as dimensões da minha vida. José sabe qual é o seu lugar, ao lado de Maria e de Deus. E eu sei qual o meu lugar? Quero Deus ao meu lado ou reservo-lhe um lugar secundário na minha vida? Quais os caminhos que preciso de corrigir? José e Maria são inseparáveis, como casal, como pais do menino, como exemplos para a minha vida pessoal, familiar, laboral e social. Converter-me significa seguir o seu exemplo e o seu caminho, pleno de desafios, mas cheio de graça. Se eu tiver a coragem criativa de os seguir e a Deus que sempre os acompanha, então na minha vida, onde abunda o pecado, superabundará a graça. Deus inspira-nos, convida-nos a seguir novos caminhos e corrigir a rota da vida, sobretudo neste santo tempo da Quaresma. Mesmo perante todas as dificuldades, José nunca deixou de confiar. Pela confiança em Deus que é fiel, porque ama com amor eterno e misericordioso, José deixou-se conduzir. E eu? Tenho a coragem de confiar plenamente em Deus ou prefiro o calculismo das minhas prioridades? Reconheço as minhas fraquezas, dúvidas e incertezas? Estou disponível para aceitar Deus como a única bússola do meu caminho? José, filho de David, não temas. Quais os medos e inseguranças que me atormentam? Vou ficar refém ou vou lutar com coragem criativa para os ultrapassar? Em quem confio? Não tenhamos dúvidas. Confiar em Deus é arriscado. Impele-nos a sair do conforto do nosso cotidiano e muitas vezes não vai haver lugar para nós na hospedaria, nos banquetes, na nata da sociedade. Teremos de fugir para o Egito, migrar para Nazaré e aceitar tribulações, sofrer em nome da justiça, porventura sofrer o martírio, ou como José, ver o seu menino Deus, hoje a discutir com os doutores da lei e amanhã crucificado por eles. Como diz o nosso bispo, nem sempre é fácil olhar para as possibilidades
que nos são oferecidas pela criatividade de Deus, ficando muitos prisioneiros do seu pessimismo perante a vida. Mas nesta Quaresma, José aponta-nos outro caminho, percorrido com confiança e fé no Senhor. Hoje, sofremos a tentação de desistir de nós, dos outros, de Deus e da sua palavra. Senhor, a caminhada é tão difícil e nós tão fracos e imperfeitos. Neste tempo de crise que vivemos, pleno de sofrimento, doença, pobreza e injustiça, o que posso fazer? Qual a missão que me queres entregar? Estou pronta para servir, para ser o teu rosto de compaixão? José não desiste, luta, arrisca, confia a sua fraqueza ao Omnipotente, as suas dúvidas ao Omnisciente. Mais tarde, Jesus e os apóstolos fazem o mesmo, nunca desistindo de anunciar a boa nova aos povos de todo o mundo. Enquanto Igreja, precisamos de sonhar juntos, unir esforços e arriscar novos caminhos, com coragem criativa para anunciar Jesus Cristo, o único Salvador do mundo. Obrigada, São José, por não teres desistido. Obrigada aos que nos antecederam na fé, por não terem desistido. Ajuda-me, Senhor, a não desistir de mim, de ti e dos outros. Ajuda-me a, com coragem criativa, levantar-me e ajudar a levantar os meus irmãos, percorrendo com confiança o caminho da conversão rumo à salvação que és tu.